Hoje eu quero compartilhar com você um tema chamado o temor de Deus. E eu quero trazer isso porque eu estava conversando com os meus sobrinhos e a minha sobrinha virou para mim e falou assim: mas tia, a gente tem que ter medo de Deus? É essa a relação? Aí eu falei: não, temor é diferente de ter medo, né? E eu fiz a seguinte explicação. Eu vejo que o temor é você não querer desagradar, você não querer se afastar, você não querer fazer alguma coisa que fere a relação, porque aquela relação é tão especial e tá num lugar tão único que você, por receio de não agradar, prefere não fazer. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma amiga que eu gosto muito. E eu sei que falar de determinado assunto com ela é desagradável. O que eu vou fazer? Eu vou evitar ao máximo falar daquilo, porque eu sei que é uma coisa que não é agradável. Então, por quê? Se eu prezo pela amizade, pelo bom convívio, se eu prezo por aquela relação, por que eu faria algo que não é bacana? Então, eu percebo que é a mesma coisa em relação a Deus. Eu tive uma decisão que não foi muito acertada, então eu errei. E eu fui perguntar para o Senhor: Senhor, o que será que eu devo fazer? E não me veio resposta nenhuma. E quando não veio resposta, eu pensei: eu não vou fazer nada, porque se eu fizer algo que seja contra a vontade de Deus, puxa, eu estarei desagradando. Então, por temor, eu vou esperar mais. E eu esperei mais. E aí eu tive uma passagem bíblica que muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas tu confiarás no Senhor. Eu falei: então eu preciso só confiar. E depois de um tempo, a resposta apareceu. E aí eu pensei: ok, o tempo de espera passou, agora é o tempo da ação. E quando eu agi na certeza que aquilo não desagradaria a Deus. Então, eu tô falando sobre isso, por quê? Porque esse é o temor, não é? Ai, eu tenho medo. Ai, meu Deus, o que será de mim se eu fizer tal coisa? Ai, a mão pesada, né? A justiça divina. Não é esse tipo de relação. Não, eu vejo muito mais como um cuidado. Como um cuidado. Porque tudo aquilo que te separa de Deus, e olha, são muitas coisas, né? Muitas coisas mundanas, além das questões de pecado, né? Então, porque quando você se afasta, você se torna o quê? Você se torna mais vulnerável. Enquanto você tá perto, você tá, entre aspas, protegida. Então, eu quero essa relação onde eu esteja protegida. Eu quero fazer tudo o que eu possa para agradar. Tem uma história que fala sobre o fogo, né? Então, tinha ali uma fogueira com pedaços de lenha e tudo mais, e aquele fogo estava alto, e aí de repente alguém pegou uma brasa e separou. E logo aquela brasa longe da fogueira se apagou. Por quê? Porque ela não tinha aquela força. Então é assim que eu vejo quando a gente se afasta das coisas de Deus. Quando a gente se afasta dos nossos hábitos de aproximação. Quais são esses hábitos, Tamara? A leitura diária, a tua oração, a tua consideração, né, em relação ao Espírito Santo. Então, tudo nesse mundo tem uma representação espiritual.
É como se nós fôssemos peregrinos. Nós não somos daqui. Nós estamos atravessando uma jornada, né? A verdadeira jornada é pós. E aí, o que você fez com a sua vida? A gente tem uma missão que é macro, né? Que foi deixada por Jesus. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, e toda criatura é toda criatura. Então, falar sobre, né? Pregar o evangelho. E nós temos as nossas jornadas individuais, mas essa preocupação espiritual, tudo tem uma representação e nós estamos aqui. Então, não podemos nos afastar daquele que é soberano, de quem deve realmente governar a nossa vida. Eu penso o seguinte, imagina uma criança de 5 anos, e você dá toda a autonomia para ela. Você vai dormir a hora que você quiser, você vai comer o que você quiser, você vai fazer o que você quiser, não precisa ir para a escola, não precisa fazer nada. O que essa criança vai escolher? Será que ela tem entendimento e maturidade para fazer escolhas certas? Para comer o que é certo? Para descansar o tempo certo? Então, talvez nós sejamos como crianças. E a gente precisa dessas recomendações. Olha, fazer isso vai te manter melhor, mais saudável, vai te manter mais próxima a mim. Então, é sobre essa relação. Esse temor é um cuidado, ele não é equivalente ao medo. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você e nós nos encontramos no meu próximo vídeo.